Levantemos nossos olhos, redenção se aproxima. Já estamos quase ouvindo os clarins de sua vinda. Ainda é tempo de ir avante, anunciar a toda a gente que Jesus está voltando, vitorioso e triunfante. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Este é o programa A Voz da Profecia, há 70 anos, transmitindo uma mensagem de fé e esperança e anunciando que Jesus em breve virá. Eu sei de um rio, de um perfeito manancial. Sim, eu sei de uma fonte de vida, amor e paz. Quem vier à fonte de água pura e salutar, não voltará a ter sede, pois Cristo satisfaz. Foi ali, bem junto à fonte, que a mulher apareceu. Sua vida estava em ruínas por pecar. Chorou, sofreu, encontrou o Mestre. Ele a viu e a perdoou. Deu-lhe dessa água viva e ela aceitou.
Este é um momento muito especial. Eu não posso negar, mas o meu coração está batendo muito forte e eu estou emocionado. Primeiro por ser um pregador da palavra de Deus, depois por participar deste tão especial momento dos 70 anos da Voz, inclusive usando aqui uma relíquia que tem história. Isto aqui foi usado por diversos oradores e principalmente pelo pastor Rabelo. E também a emoção é por poder compartilhar com você um pouquinho da minha esperança na breve volta de Jesus. E eu quero convidá-lo para a gente ler um texto da Bíblia e depois eu vou tecer alguns poucos e breves comentários. O texto está em João, no capítulo 14. Eu vou ler aqui os 3 primeiros versos de João 14, onde a palavra do Senhor diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Claro que na palavra nós temos muitos textos que são especiais, favoritos, e das promessas, das centenas da volta de Jesus, este é um dos meus favoritos. Por que é favorito? Porque ele fala de um Jesus preocupado comigo, claro, na pessoa dos discípulos, mas ele fala de um Jesus que foi preparar um lugar e que prometeu voltar para buscar os seus. Eu queria dizer a você que o assunto da volta de Jesus, ele é o assunto mais badalado da Bíblia. Não existe nenhum outro tão comentado, tão citado. Enoque, o 7º depois de Adão, que viveu mais ou menos uns 3.000 anos antes da primeira vinda de Cristo, ele já pregava a segunda vinda. E quer saber o que ele pregava? Ele pregava que Jesus viria com os anjos do seu poder para exercer juízo e condenar os ímpios. Enoque nunca disse que Jesus viria para condenar os seus escolhidos. Ele disse que viria com todos os anjos do seu poder. Isso está em Judas, versos 14 e 15. Viria para fazer juízo e então para condenar os ímpios. Mas não foi só Enoque que falou da segunda vinda de Cristo. Isaías falou de um novo céu, uma nova terra, onde até a cadeia alimentar seria diferente. Os animais pastariam juntos. Daniel falou de Miguel, o grande príncipe, se levantando para defender os filhos do povo de Deus. E aí nós chegamos a Malaquias, onde ele fala de um grande e terrível dia do Senhor. Grande para quem estiver pronto, preparado para se encontrar com Jesus, e terrível para os ímpios. Agora, o Novo Testamento, ele está repleto, muito mais repleto da volta de Jesus. E esse texto que eu li aqui, ele é muito significativo. Por quê? Porque ele está entre 2 eventos muito importantes do ministério de Cristo. O primeiro, que aconteceu um pouquinho antes do capítulo 14 de João, foi a ceia. Jesus transformou a Páscoa, que tinha um significado de libertação do cativeiro do Egito, ele transformou na ceia, que significa a libertação do cativeiro do pecado. Mas mais do que isto, a ceia também anuncia a segunda vinda de Cristo. E o outro evento tem a ver com o jardim do Getsêmani, quando ele foi para o seu sofrimento, e então ele teve aí a traição de Judas, a negação de Pedro, o sofrimento, o julgamento, a condenação, a morte e o sepultamento. Entre estes 2 eventos, Jesus se levanta, preocupado com os discípulos, aquece-lhes o coração, dizendo: não fiquem com o coração sobrecarregado, tenham confiança em mim, confiem em Deus. Na casa do Pai há moradas. Observe, na casa do Pai. Às vezes a gente pensa que vai morar num cubículo, num pedacinho, numa casinha pequenininha, na periferia, longe do centro da cidade.
Jesus disse que é na casa do Pai, nós vamos morar na casa do Pai. Ele foi preparar moradas. Que tipo de moradas ele foi preparar? Pensando assim de uma maneira bem simplista, o céu era a casa só dos anjos, Deus e os anjos. Uma terça parte debandou. Agora Jesus voltou lá para preparar a casa, adaptá-la para anjos, homens e mulheres como você e eu. E quando ele terminar, ele diz: virei outra vez. Essa é a tônica. Agora, às vezes a gente fica preocupado com sinais, com profecias, e existe tanta gente falando tanta coisa por aí, ensinando tanta coisa, e por vezes nos esquecemos do que é essencial, que é primordial, mais importante. E o que é mais importante? O mais importante não é conhecer os sinais, não é saber o tempo. O mais importante é o relacionamento. Você acha que os escribas e fariseus, quando Jesus veio a primeira vez, os sacerdotes, os líderes, eles não conheciam? Eles sabiam tudo, até demais, mas eles não tinham relacionamento. E Jesus veio, a palavra diz assim, veio para o que era seu, os seus não o receberam. E por que não o receberam? Porque o relacionamento era nota zero. Não adianta eu conhecer tudo, saber tudo e ficar explicando tudo. O que importa é o meu relacionamento. Porque se Jesus vier amanhã e eu tiver um bom relacionamento com Ele, Ele me levará para o lar. Se Ele vier depois de amanhã, Ele me levará para o lar. Se a morte me alcançar e eu fechar os olhos, quando Ele vier, Ele me chamará do túmulo e me levará para o lar. O mais importante é o relacionamento. Jesus falou de sinais. Claro, nós temos que estar atentos aos sinais e nunca antes nós tivemos tantos sinais como nós temos hoje. Tudo o que está acontecendo, tudo isso é uma representação de sinais. Jesus disse que a sua vinda seria mais ou menos assim como no período em que viveram Noé e Ló. Paulo nos ajuda dizendo que nos dias de Jesus, nós estaremos vivendo um período mais ou menos como quando uma mulher está para dar à luz, é a intensidade, é a brevidade das coisas acontecendo. Mas eu não quero focalizar sinais, eu quero focalizar relacionamento. E por que eu quero focalizar relacionamento? Porque quando Jesus vier, Ele vai dizer para uma multidão enorme, eu não vos conheço. Deus conhece todas as pessoas, mas este eu não vos conheço é relacionamento. Quem não teve um relacionamento com o Senhor Jesus, que não o aceitou como Senhor da vida, como Salvador pessoal, não é conhecido dele nesse aspecto e ficará do lado de fora. O relacionamento é a coisa mais importante que tem. Deus quer se relacionar com você, por isso que de vez em quando Ele diz assim, eu estou à porta e bato, quem abrir, eu vou entrar, vou cear com Ele, Ele ceará comigo. Se Jesus comer conosco aqui, neste mundo, a promessa é que Ele nos levará para comermos com Ele a ceia das bodas do Cordeiro. Mas quem irá? Aquele que conhece todas as profecias? E alguns até alarmistas? Não. Quem irá pode até conhecer, mas quem irá são aqueles, os que irão são aqueles que tiveram um relacionamento com o Senhor Jesus. Um relacionamento que permitiu uma preparação pessoal e individual para encontrá-lo nas nuvens dos céus. Eu tenho trabalhado muito e orado muito, porque naquele dia eu quero olhar para cima e dizer, esse é o Deus que eu estava esperando. Eu não quero fazer parte daquele grupo que vai pedir para as rochas, caiam sobre nós, e este grupo estará presente naquele dia. O que é que você está fazendo em termos de relacionamento, em termos de preparo para o dia da volta de Jesus? Vou dar um conselho para você. Não é você quem faz o trabalho quem faz é Deus. A obra quem faz é Deus. Filipenses 1,6 diz assim, aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Confie no Senhor, entregue sua vida ao Senhor, entenda que Jesus veio aqui, como diz Hebreus 9:28, Ele veio uma vez para libertar do pecado e virá uma segunda vez. Para quem? Para os que o aguardam para a salvação. Eu quero terminar contando para você uma pequena parábola. É a parábola de um filho, um pai que tinha 2 filhos, mas é a parábola do filho mais jovem. Não é a parábola do filho pródigo. Esse pai muito poderoso, o filho menor pediu para sair de casa, queria conhecer o mundo.
O pai, com dor no coração, mas dono do livre-arbítrio, ensinador do livre-arbítrio, permitiu. O filho andou por todos os cantos do mundo. E um dia o pai, sentindo saudade, muita saudade, chamou o filho mais velho e disse: eu quero que você saia e traga de volta o seu irmão, por favor. Esse filho mais velho era um daqueles filhos que todo pai quer ter, e ele saiu. Estava chegando o dia de voltar para casa, e ele não havia conseguido ainda encontrar o seu irmão mais novo. Era a última noite. Aquela última noite foi diferente, ele amanheceu assustado, porque as pessoas gritavam, os baixos ditos, os xingamentos, e ele perguntou: o que está acontecendo aí? E alguém disse: aquele moço lá está sendo acusado de vários crimes, e ele será julgado agora, e se for condenado, será executado ainda hoje. O irmão mais velho acompanhou aquilo lá, ele queria ver o fim da história, e todos se encaminharam para certo lugar, subiram, e chegando lá em cima, a multidão parou de gritar. Por que parou de gritar? Porque um homem se levanta, se dirige para o moço e pergunta: menino, você é culpado ou inocente? E naquela hora um nó na garganta, e o garoto quase chorando, ele diz assim: eu sou culpado. Então o juiz lhe fez a segunda pergunta: já que você é culpado e você vai morrer, você tem uma família, quer mandar uma mensagem para alguém? Aí o garoto não se aguentou, começou a chorar e disse: eu tenho um pai. Eu quero que mandem uma mensagem para o meu pai e digam que eu me arrependo de tudo que eu fiz, que se eu pudesse eu voltaria atrás. Então o juiz virou as costas para o garoto, olhou para a multidão e fez a última pergunta. Era uma pergunta que era feita apenas para cumprir um requisito legal. E a pergunta era: dentre vocês, sabendo que ele tem um pai que está arrependido, alguém gostaria de morrer no lugar dele para que ele pudesse voltar para casa? Todos os olhares se viraram em certa direção, porque o irmão mais velho levantou a mão. Correu para frente, abraçou o mais novo, e o mais novo disse: você não pode morrer no meu lugar, o pecado é meu, os crimes são meus. Mas ele foi interrompido pelo irmão mais velho, que disse assim: o pai pediu para eu levar você para casa. O único jeito de eu levar você para casa é morrendo no seu lugar. Vá para casa, eu dou a minha vida no lugar da sua vida. O fim da parábola diz assim: todo ano, no dia do aniversário da morte do irmão mais velho, o pai dá uma grande festa para comemorar esse grande amor. Eu acho que você entendeu plenamente quem é o irmão mais velho. Se você viver com ele, aceitar o que ele fez por você, der a sua vida e viver para sempre com ele, um dia ele virá e levará você para o pai. E esse dia está chegando. O pai está por chamar o filho para perto de si e dizer assim: filho, vai buscar aqueles que aceitaram o seu sacrifício. Filho, chegou a hora, agora é a hora de você ir, vá rapidamente, traga-os para casa. Se você tem um relacionamento com Jesus, você faz parte desses filhos. E eu desejo aqui do fundo do meu coração, que esse mesmo Jesus habite o seu coração. E quando ele aparecer nas nuvens dos céus, você tenha a alegria de ir com ele para o lar, ir com ele para a eternidade. E esse dia, essa hora está chegando muito em breve. Já ouvimos tantas vezes sobre a volta de Jesus. Nosso coração anseia ver o brilho de sua luz, mas os dias vão passando, meses e anos vêm e vão, e Jesus não aparece. Temos esperado em vão, os sinais vão se cumprindo com incrível precisão. Nossa fé está segura na divina inspiração.
Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta. Está provado, o mal não presta. Chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi, e na cruz resgatei. Se você já foi tentado a descrer ou desistir, isso é obra do engano pra fazer você cair. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta. Está provado, o mal não presta. Chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi, e na cruz resgatei. Obrigado, Arautos do Rei. Que privilégio nosso vivermos neste período. Eu quero falar rapidamente ao seu coração. Muito em breve haverá uma pequena reunião. Deus o Pai dirá para Deus o Filho: vai buscar os que aceitaram o sacrifício. E com todos os anjos do seu poder, cortando o espaço infinito, ele aparecerá. E os que o esperamos, ele então nos levará para a eternidade. Seja essa a experiência de todos nós. Vamos orar. Querido Pai, obrigado porque nós temos a alegria de conhecer o Senhor Jesus e queremos conhecê-lo mais e mais. Queremos estar prontos com a nossa família, com os nossos amigos, para o grande e glorioso dia da segunda vinda. Naquele dia nós queremos ir com Ele para a eternidade. Nós oramos agradecidos no nome precioso de Jesus, que é o nosso Salvador e Senhor. Amém. E disse Jesus: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora.
E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus.